E chegou a hora da análise técnica com o nosso gloriosíssimo Dalton Vieira. Muito boa tarde, Dalton. Sempre um prazer tê-lo conosco. Fala, Carlos. Muito boa tarde, Isa. Também muito boa tarde. Boa tarde a todos os presentes participantes aqui ao vivo no canal da MMC News no YouTube. Estou à disposição aqui, cara, para comentar mais um pregão de alta do nosso índice Bovespa. Vamos lá então, porque Dalton Vieira, lembrando, Dalton da DV Invest. Dalton, 120 mil pontos, é a festa dos 120 mil. Natura hoje disparando 7,53%, mesmo após dias de forte queda da Natura, né? E tivemos também a PetroRio subindo muito e o IRB após a mudança do preço-alvo por parte do Santander. Então, o que você está achando de Ibovespa, IRB, Natura e PetroRio? Deixa eu compartilhar então com vocês minha tela aqui do gráfico. Pronto. Então, começando aqui a falar do Ibovespa. O Ibovespa segue ali na sua busca por uma projeção de alta que gira ali em torno dos 120.700, 120.800. Inclusive, falei agora há pouco no análise de fechamento do pregão sobre isso. Já venho comentando sobre essa projeção de alta. O Ibovespa anulou a sinalização um pouco mais baixista do pregão de ontem, que foi fraca, e segue buscando suas próximas resistências, que é a região dos 120.700, 120.800, e depois disso tem 121.570 e essa máxima aqui, que é lá de abril de 2022, 121.628. Então, um cenário bem positivo ainda para a nossa bolsa. A tendência continua sendo de alta de curto a médio prazo, 3 meses subindo, que levou 5 para cair, então, ou seja, demonstra que nós estamos mais fortes aí para cima, e logicamente que em algum momento o mercado trabalha em zigue-zagues, em algum momento teremos um movimento para baixo, que tende a acontecer nas próximas semanas ou pregões, mas isso tende a trazer oportunidade de entrada, pensando no prazo maior. A expectativa para a nossa bolsa ainda é bem positiva. Então, Ibovespa, em nível importante de preço, em termos de gerar alguma entrada, alguma realização de lucro, mas por enquanto sem nenhum sinal de queda. Indo aqui para falar de NTCO3, Natura, forte alta, tendência continua sendo de alta nessa ação, gerou aí o chamado pivô de alta no gráfico diário, fazendo aqui uma projeção de alta, Carlos, em termos de curtíssimo a curto prazo. A expectativa apreciativa seria buscar uma região aqui inicial por volta dos R$ 17,85. Pegando ali um prazo um pouco mais longo, ela vai mudando essa tendência aqui pelo gráfico, só verificar que esse número de ajuste está certo, ela vai mudando essa tendência aqui pelo gráfico mensal, tendência ficando agora de alta para a Natura, projeção de alta apreciativo, primeira projeção em R$ 21,63, segunda projeção na faixa dos R$ 26,20. Ou seja, enquanto ela não tiver nenhum sinal retornando para baixo da mínima desse mês, seguimos aí dentro de um viés mais positivo de curto, médio e longo prazo, com a expectativa de buscar R$ 21,63 a R$ 26,20. Próxima ação que você me falou que foi Prio 3. Ação no pregão de hoje, fortíssima alta relevante, reverteu a sinalização de baixa, já tinha retomado a tendência de alta na semana passada. Eu cheguei até a comentar esse ativo dentro do meu perfil no Instagram e também no Radar da Semana, que a gente faz todo domingo às 14 horas, lá no meu canal no YouTube. Esse papel trouxe então uma sinalização bem positiva na semana passada, que foi esse sinal de alta. Ameaçou cair e reverteu forte para cima, aumentando a probabilidade de ter algo para cima. E essa semana ela vai superando níveis de preço importantes. Então, a tendência, lembrando, do gráfico semanal foi retomada para cima, tendência de alta. Já era uma tendência de alta de prazo mais longo no gráfico mensal, enfim, ativo apontando para poder romper a máxima estabelecida nesse ano, que foi lá em 43,79. Em termos de projeção de alta, Carlos, para esse ativo, projetando aqui essa saída dessa lateralização, é justamente buscar aí a região de máxima desse ano, de 42,37 até os 43,80, é a projeção aí para Prio 3. É importante ela, logicamente, não retornar, o que mudaria esse contexto, ela retornar para baixo da mínima do pregão de hoje, principalmente da mínima dessa semana, 35,05. O outro ativo, IRBR3, deixa eu colocar aqui na minha tela, IRB, que também está dentro de uma sinalização positiva no pregão de hoje. Um dos aspectos que a gente vai monitorando quando o ativo está um pouco mais mostrando força por parte dos compradores é quando ele volta para baixo ali da média e rapidamente já volta para cima. Ó.
testa a média, fecha abaixo da média, já volta a ficar acima, então permanecendo acima, ainda gerando sinal de alta, fica a expectativa dela poder romper essa máxima que ela já atingiu aqui na faixa dos R$ 41,56, seria o caminho mais provável, e aí a expectativa, que ainda ela não gerou esse pivô de alta, essa sinalização de alta, a expectativa seria da busca primeiramente dos 43,49, e aí sendo mais otimista, 47,96, projeção aí de curtíssimo a curto prazo para IRBR3. Para quem está posicionado, eu deixaria aqui um stop com o limite ali de saída, caso o preço retorne para baixo de R$ 37,12, Carlos. Perfeito. Isataka, sua pergunta para o nosso Dalton. Dalton, boa tarde. Queria que você desse uma olhada em Dexco. A gente falou mais cedo sobre o fechamento ali de operações em Queimados no Rio de Janeiro. Inclusive está entre as maiores baixas hoje aí, fechou com queda de 2,32%. Dexco, por favor. Vamos lá, boa tarde, Isa. A gente tem aqui essa sinalização dela de queda hoje, ela não muda a tendência por enquanto, tá, Isa? Assim, a tendência, eu vou até sinalizar aqui, ó, com essas linhas em azul, que nós temos ainda dentro da tendência dela de alta. Ela muda essa tendência se o papel retornar, se o preço dessa ação retornar para baixo desse nível aqui, que é um nível de R$ 8,43. Essa sinalização de baixa é igual a algo aqui, uma sinalização aqui de queda, que aumenta a chance de ter um movimento buscando ali níveis de suporte, como por exemplo a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, por enquanto, a tendência é de alta, mas a sinalização que foi gerada no pregão de hoje aumenta a chance ou de lateralizar ou de ter esse movimento aqui para baixo. Seria o caminho mais provável, logicamente. Quem está posicionado nessa ação e quer manter essa ação enquanto estiver dentro de uma característica de tendência de alta, o limite ali, o ponto de stop ou de saída de uma posição comprada seria a posição em R$ 8,42. Então a ação, até olhando para um prazo maior, retomou também sua tendência de alta e fazendo projeções de alta aqui para essa ação, depois dessa retomada de alta aqui. Primeiro nível foi atingido, que é onde ela está gerando ali esse sinalzinho de baixa no gráfico diário, onde tem também uma resistência no gráfico semanal, mas a próxima projeção de alta, Isa, fica em torno de 10,75. Logo, se no decorrer aí das correções, movimentação para baixo, tiver novas sinalizações de alta em níveis de preço importantes, como a média do diário ou a média do semanal, fica mais para compra, pensando em pegar um movimento até os 10,75 pelo menos na DXCO3. Perfeito. E vamos falar um pouquinho hoje de Embraer também, Dalton, porque a Embraer hoje fechou em queda de 7,42%, né, pior do dia. O que você está vendo na Embraer? Ontem também foi um dia negativo para a empresa. Eu queria falar de Embraer, de CVC, que hoje também se confirma uma das piores do dia, e Grupo Pão de Açúcar. Então já coloquei aqui Embraer na tela, só anotando aqui os ativos que eu vou comentar. Embre 3, o que ela está fazendo aqui com essas duas quedas muito fortes? Ela está anulando a tendência dela ela anulou a tendência dela de alta de curto prazo, ou seja, o que a DXCO3 tem que fazer para anular a tendência é perder o último fundo do diário. Então essa ação acabou de fazer isso hoje, então ela anulou a tendência dela de alta no curto prazo, gerando uma queda muito forte na semana, queda de 11,43, e afastando a possibilidade de abrir uma compra de imediato nessa ação. Então, nesse momento, ela descaracteriza eu buscar, por exemplo, alguma oportunidade de compra em Embraer. Por quê? Porque ela primeiro volta a ficar com viés de baixa, anula a sua tendência de alta do curto prazo, e no gráfico semanal, que seria ali uma tendência retomando para cima de alta, ela gera um topo abaixo do topo anterior. Então ela também fica com um cenário aqui mais baixista, apontando para buscar essa região de suporte por volta dos R$ 16,50. E até fazendo uma projeção aqui de queda, do que ela está fazendo aqui, a projeção de baixa seria a primeira projeção 17,60, onde vai ter um nível de suporte por volta de 17,40 e o ponto mais baixo de suporte em 16,50. Então viés de baixa para a Embraer. Depois de Embraer, CVCB3. Tendênciazinha de baixa mais fraca, topo e fundo descendente no gráfico diário. Eu diria que isso aqui está mais para ser uma correção dessa forte alta, algo como aconteceu aqui, ó. Veio aqui, aí veio esse movimento aqui em duas etapas, não perdendo a mínima desse último movimento de subida, que é esse aqui, foi até mais relevante. Então ela vai fazendo algo aqui
que traz um viés de baixa, sim, mas eu ficaria atento se ela proporcionar, Carla, algum sinal de alta aqui, ó, eu focaria em abrir uma compra nessa ação. Se nos próximos pregões ela gerar algum sinal de alta, ficaria mais interessado em compra. Mas é lógico, quem está comprado, girou o sinal aqui para baixo, perdeu a mínima do pregão de hoje, a partir de amanhã, oscilou abaixo de 3,94, saída de uma posição comprada aí de swing trade, de curtíssimo a curto prazo nessa ação. Mas enfim, ficar atento, se proporcionar fundo ascendente no semanal ou um novo sinal de alta ali no gráfico diário, o olhar meu seria um pouco mais para compra em CVC-B3, diferentemente da Embraer. PK3 está dentro de uma leve tendência de alta, um patamar ali um pouco mais enrolado aqui ou no semanal, seria um ativo que eu não teria tanto interesse para entrada nesse momento. A não ser, Carlos, que ela fique aqui, ó, e depois gere um sinal mais forte aqui para cima, ou seja, um rompimento aqui, lateralize, ameace cair em cima da resistência, depois da queda de hoje 2,75%, em vez dela cair, ela fica mais aqui de lado, e aí depois gera um sinal de alta. Aí daria para buscar compra. Outra forma de buscar compra nesse ativo, recua mais aqui próximo dos 16,50 e gera um sinal de alta aqui nessa região, sendo um pouquinho mais agressivo aqui nessa região para uma compra nessa ação, que por enquanto o cenário gráfico não me agrada muito ainda não. Perfeito. Isa Takaki. Acho que a Isa está sem microfone aqui, então deixa eu ver se a gente consegue ter a Isa de volta com o microfone para a sua pergunta. Agora voltou. Isa Takaki. Se puder dar uma olhadinha em Raizen, né, que performou bem hoje. Vamos lá então, Raiz 4. Ela já vem tendo uma boa performance, né? Ontem ela subiu bem com alta de 4,53, hoje subiu 1,93%. Esse ativo, Isa, ela está também dentro de uma tendência de alta de curto prazo, saiu de uma lateralização com bastante força compradora, sem sinal de alta. Se eu tivesse posicionado na compra nesse papel, eu deixaria, para quem está comprado, eu deixaria um stop ali nos 3,84, deixaria o preço seguir trabalhando aqui a favor da sua tendência de alta de curto a médio prazo. Olhando para um prazo maior, que é o gráfico aqui mensal, é um movimento bem relevante para cima, que vai apontando para testar justamente essa região aqui de resistência por volta de R$ 4,53 até os R$ 4,65. E o outro nível de desafio, 5,08. Pegando aqui o gráfico semanal, fazendo até aqui uma projeção dessa subida, né, dessa quebra de sequência negativa que ela tinha, uma primeira projeção pensando num prazo um pouco mais longo, né, falando um pouco mais aqui de médio prazo ou para longo prazo, 5,20 e depois 6,36. Enfim, pelo gráfico semanal, aí no decorrer desse ano, movimentações fracas para baixo pelo semanal, vai ficar mais interessante para abrir compra nessa ação a favor do atual movimento de subida do gráfico mensal, colocando aqui na tela agora. Tá? E, Dalton, últimos 2 pontos aqui, só para a gente encerrar. Vale Petrobras, como que você está vendo? Hoje Petrobras tivemos a Goldman Sachs dando indicação de compra, Vale está continuando a queda por causa do minério de ferro. O que você está achando de Vale e de Petrobras? Vamos lá. Em relação à Petrobras, na sua máxima histórica, até eu costumo dizer nas minhas interações com os investidores, é que os ativos que estão mais fortes são os mais interessantes. Aqueles que estão na máxima histórica são os ativos mais interessantes. E aqueles que caíram muito são os menos interessantes. Por exemplo, quem está sendo menos interessante, quem está mais fraco? A Vale. Quem está mais forte? Petro. Os ativos que romperam o máximo histórico são os ativos que os investidores estão vendo com bons olhos. São as empresas que estão tendo o melhor desempenho aí com essa alta do Ibovespa. Petro, então, subindo muito nesse mês, subindo aí quase 30%, 29,47%, mais um pregão forte, 4,2% de alta. Esse gap aqui, eu comentei agora há pouco no análise de fechamento pregão no meu canal, que é o terceiro gap de todo esse movimento de subida. Então, existe a chance dele ser um gap de exaustão, mas falando aí de curtíssimo a curto prazo, o que significa? Se nos próximos 2 pregões ela retornar para baixo de R$ 30,75, aumentará a chance de acontecer um movimento contrário, uma correção, sem mudar a tendência de alta de curto prazo. Por enquanto, curto, médio, longo prazo, tudo alinhado em PTR4, sem sinal de baixa. Então, para gerar um sinal de baixa, retornar abaixo dos 30,75. Por outro lado, nós temos aí Vale 3, que já basicamente vai retomando sua tendência de baixa se ela perder
oscilar abaixo dos 66,70, ela vai aumentar a probabilidade de fechar esse gap aqui de alta, que está por volta dos 65,77 até 65,16. Pelo andar da carruagem aqui, Carlos, pela forma como ela subiu, que foi muito mais fraco do que a média, pegando a média referência ao Ibovespa, o comportamento médio aí de umas 86 ações na nossa bolsa, as principais ações na nossa bolsa, essa ação vai dando indícios que o caminho mais provável é realmente testar aquela região de 63 a 60 reais, esses dois fundos aqui do gráfico mensal. Porque nem com essas altas do Ibovespa, que a gente já tem, ó, comparando a Vale com o Ibov, Ibovespa, ó, máxima superior a esse mês, no mês passado máxima superior ao mês anterior, e esse mês de novo máximo. E a Vale, o que a Vale está fazendo? A Vale não está nem conseguindo superar a máxima do mês anterior, não fez isso nenhuma vez nesse momento de baixo. E esses candles cheios, pretos aqui, eles representam bastante força vendedora, enfim, por enquanto, Vale apontando mais para essa região aqui, para ela mudar essa característica de testar os 63 a 60, ela precisa quebrar essa sequência de máximas descendentes do gráfico mensal, em primeiro momento superar 71,60. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer e como a Vale e a Petrobras vão se comportar nos próximos pregões. Enquanto isso, muito obrigado ao Dalton Vieira, analista na DV Invest, por sua análise técnica. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Dalton. Obrigado, Carlos. Obrigado, Isa. Uma ótima noite aí para todos vocês também que estão acompanhando aqui na BMC News ao vivo. É sempre um grande prazer participar aqui semanalmente com vocês toda quarta. Até a próxima, Carlos e Isa.